Olá, eu tô aqui hoje porque há 2 semanas eu vi um vídeo com cunho espírita, né? Que trazia justificativas para votar em um determinado lado nas eleições. O vídeo não fala explicitamente nenhum nome de nenhum dos dois candidatos, mas durante o vídeo, pelas falas e pela maneira que ele é conduzido, dá para perceber que tendenciosamente está direcionado para o voto no candidato Bolsonaro. Esse vídeo me afetou de muitas maneiras. Uma delas, é muito ruim a gente associar religião a uma determinada opção de voto, principalmente porque nós temos a possibilidade de votar em qualquer um dos dois. O nosso estado é laico e a religião não deveria se misturar com a política. Outra coisa que me incomodou nesse vídeo é que espíritas que poderiam assistir e que estivessem em dúvida poderiam ser levados a votar no candidato Bolsonaro por conta dele. E esse vídeo me angustiou, fiquei pensando sobre ele porque eu concordo com tudo que está no Livro dos Espíritos, no Evangelho, sou espírita, como diz no vídeo várias vezes, sou espírita cristã, acredito no Cristo, nas leis que ele traz, na figura dele como nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, mas a maneira com que as coisas foram direcionadas não me fizeram muito bem. Então, depois de alguns dias, eu realmente resolvi gravar um vídeo para contra-argumentar os pontos levantados no vídeo que eu assisti. Eu vou apresentar alguns trechos aqui. O vídeo, ele trouxe 9 pontos que justificam o voto em um determinado lado. Novamente, reitero, não falou o nome de nenhum dos dois candidatos, mas eu vou contra-argumentar, justificando em cima dos 9 pontos trazidos, por que o meu voto não será no presidente Bolsonaro. Quero já deixar de antemão registrado que eu não concordo com tudo do Lula, não acho que os dois seriam a melhor opção para a gente, mas estamos no segundo turno e eu acho que o Lula é uma opção menos ameaçadora às minorias, ao meio ambiente, às crianças, às mulheres e a tantas outras classes que não são muito favorecidas e protegidas, não foram muito, protegidas no governo Bolsonaro. Então vamos assistir agora a primeira justificativa trazida no vídeo. Não concordo com aborto, conforme a pergunta 358 de O Livro dos Espíritos. Bom, esse ponto aqui, ele nem deveria ser um ponto que define o voto em um determinado candidato A ou B, porque os dois se colocam contrários ao aborto. Muita gente já viu o Bolsonaro falando que é contrário ao aborto, mas o Lula também. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Não só eu sou contra o aborto, como todas as mulheres que eu casei são contra o aborto. E eu acho que quase todo mundo é contra o aborto. Não só porque nós somos defensores da vida, mas porque deve ser uma coisa muito desagradável e muito dolorida alguém fazer um aborto. Mas eu queria fazer uma observação ainda com relação ao aborto. Na pergunta 843 do Livro dos Espíritos, os espíritos são questionados a respeito do livre-arbítrio. E eles falam que sim, nós temos livre-arbítrio. Então, se nós temos livre-arbítrio, a gente pode escolher por uma determinada ação ou não. Eu quero deixar aqui registrado que eu sou contrária ao aborto, mas eu não sou contrária às pessoas optarem pelo que elas vão julgar ser melhor ou não para elas. Até porque o nosso papel como espírita não é condenar alguém porque optou por abortar, não é julgar. O nosso papel como espírita é orientar de acordo com as nossas crenças e principalmente acolher. Se a pessoa optou ou não por fazer esse procedimento, o nosso papel é dar amor. Imagina o tanto de sofrimento que ela mesma já está passando por fazer essa opção, antes de fazer essa opção, e se não fez essa opção, ela está com dor emocional, dor física. Nosso papel não é julgar, o nosso papel é acolher e dar amor. É isso que o Evangelho prega. Então, para além de uma discussão se o aborto deve ou não ser legalizado, e novamente eu digo, os dois candidatos
não pretendem legalizar o aborto. Mas, para além disso, o nosso papel sempre é acolher e amar as pessoas, independente das opções que elas fazem nas vidas delas. O segundo tópico é o seguinte: não concordo com a liberação das drogas, porque a satisfação das paixões brutais leva o indivíduo a duas grandes faltas. A primeira, a de se entorpecer, e a segunda, o erro que advém deste entorpecimento, conforme a pergunta 848 de O Livro dos Espíritos. Com relação a esse tópico, eu gostaria de dizer que muitas falsas informações são passadas a respeito do candidato Lula. Novamente digo, não concordo com tudo que ele fez e que ele faz, mas no plano de governo dele é muito importante a gente estudar antes de falar, sabe? É muito importante a gente pesquisar antes de divulgar uma informação falsa. No plano de governo dele está escrito o seguinte com relação às drogas, né? Ele vai defender uma nova política sobre as drogas, focada na redução de riscos, prevenção, tratamento e assistência ao usuário e enfrentamento e desarticulação das organizações criminosas. Em nenhum momento ele está falando que vai legalizar as drogas ou incentivar o uso. Ele vai cuidar das pessoas que estão sofrendo com essa dependência, propor tratamento e assistência a essas pessoas, enfrentar as organizações criminosas e focar na redução de riscos dessa área. Então é muito perigoso a gente emitir uma informação que não é verdadeira. Vamos ler as propostas antes da gente sair por aí disseminando informações falsas. O terceiro tópico é o seguinte: respeito. E considero que o que os indivíduos, membros, adultos da comunidade LGBT fazem de suas vidas é da consciência de cada um, segundo os conselhos de Emmanuel no livro Vida e Sexo. Agora, sou eminentemente contra a ensinar às crianças a ideologia de gênero. Esse tópico me deixa chateada por muitos motivos. Eu queria trazer a pergunta 200 do Livro dos Espíritos, né? Ela pergunta, né, para os espíritos, Kardec pergunta se os espíritos têm sexo, e os espíritos respondem: não como entendeis, há amor e simpatia, mas baseado na afinidade de sentimentos. Em nenhum momento no Livro dos Espíritos ou em nenhuma outra obra básica está escrito que a única coisa certa, a única formação correta de uma família é um homem e uma mulher. E quando a gente para pensar que tantos relacionamentos heterossexuais são prejudiciais, são violentos, são ameaçadores, tem dor, sofrimento, assédio, espancamento, agressões de várias naturezas diferentes, físicas, verbais, psicológicas, e eu tô falando de relacionamentos heterossexuais. Não que em relacionamentos homossexuais isso também não vai acontecer, mas que a gente não pode classificar alguém ou algum relacionamento como melhor ou pior por conta do sexo das pessoas que compõem aquele relacionamento. Outra coisa que eu queria falar a respeito disso, eu queria ler um trecho do livro Vida e Sexo, ditado pelo Espírito de Emmanuel, né? O tópico 21 fala especificamente sobre a homossexualidade, e aí eu vou ler um trechinho para vocês. Observada a ocorrência, ou seja, observado que existe, né, a homossexualidade, mas com preconceitos da sociedade constituída na Terra pela maioria heterossexual do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão, com o próprio desenvolvimento da humanidade. E o mundo vê na atualidade em todos os países extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres solicitando atenção e respeito, em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. Não existe uma condenação pela experiência que um espírito está passando nessa encarnação. O que é nos solicitado é respeito, igualdade e atenção. Apenas isso. E ainda falando sobre o tópico 3, é trazido que a pessoa é contrária à ideologia de gênero nas escolas. Bom, eu fui pesquisar sobre o termo ideologia de gênero e aqui no Brasil ele foi
trazido com mais força na campanha de 2018 pelo presidente Jair Bolsonaro, com acusações infundadas, porque não temos provas, de que algum candidato iria implementar políticas em escolas de ideologia de gênero. Bom, vamos lá. O que eu li a respeito disso é que, baseado principalmente em preconceitos. O que é um preconceito? É um conceito pré-estabelecido antes de ter um conhecimento, né? Então, baseado principalmente em preconceitos, é criada uma teoria de que poderia ser ensinado em uma escola como as crianças se tornarem homossexuais. Eu rio disso porque é muito impressionante alguém acreditar nisso. Primeiro, eu sou professora, eu estou dentro de escola desde meus 4 anos de idade, antes como estudante, né? E há 12 anos como professora, já trabalhei em muitas escolas diferentes, públicas e particulares. E não existe, nunca existiu. E eu acho muito difícil existir esse tipo de insinuação ou provocação para as crianças. Até porque uma pessoa não escolhe ou aprende a ser homossexual. É difícil a gente acreditar que alguém escolheria ser homossexual e ser perseguido, sofrer preconceito, ser ameaçado, não ser compreendido. Então, o fato de algumas pessoas serem homossexuais está na natureza delas. Então, não é uma coisa que é ensinada, não é uma coisa que é aprendida. O que, na minha opinião, deveria ser discutido na escola é como evitar assédio em crianças. Como uma criança pode compreender que um pai, um familiar, um tio, um parente, alguém próximo está assediando, abusando dela? Se temas como a invasão de privacidade de criança não for tratado com as crianças, elas nunca vão saber que o que um determinado adulto faz de assédio com elas é errado. É esse tipo de discurso que tem que ter. Outro tipo de discurso que, na minha opinião, tem que ter dentro das escolas é o respeito. A gente tem que aprender a respeitar as pessoas do jeito que elas são. Ninguém escolhe ser homossexual, transgênero, queer. Não, as pessoas são. E o quanto que é doloroso para elas entenderem e aceitarem. Se isso for discutido, elas vão ter uma compreensão melhor e uma vida mais saudável. Então, nosso papel é acolher essas pessoas e não criticar ou impedir que essas conversas aconteçam, porque as pessoas precisam compreender o que elas estão passando e o que o irmão deles estão passando dentro de casa, o melhor amigo sente. Então, mais uma vez, ideologia de gênero não existe. É como a gente perguntar, você é a favor ou contrário aos dragões? Não existem dragões, então não é uma coisa que a gente vai discutir se é a favor ou contra. Eles simplesmente não existem, assim como os unicórnios também não existem, assim como a ideologia de gênero também não existe. O tópico 4 é o seguinte: de modo geral, não sou a favor do assassínio. Porém, as pessoas têm o direito à autodefesa. E se o agredido tudo fez e não pôde evitar o assassínio em legítima defesa, isto é desculpado por Deus, conforme a pergunta 858 de O Livro dos Espíritos. Com relação a esse tópico, ele me pareceu meio conveniente. Começa falando que é contrário ao assassínio, e eu também sou, é óbvio, e depois fala que, mas eu sou a favor da autodefesa, assim como é colocado na pergunta 858, que a propósito é colocada de maneira equivocada. A pergunta 858 é: por que razão os que pressentem a morte a temem geralmente menos do que os outros? E aí depois eu fui ver, a pergunta que ele queria ter colocado, na verdade, era 748. Mas tudo bem, eu entendo, edições de vídeo, muita coisa para falar, a gente se confunde, mas cuidado para não disseminar fake news. Essa pergunta não é a que você está abordando, né, no vídeo. Com relação à autodefesa, eu queria trazer novamente o tópico de livre-arbítrio. Eu, em nenhuma hipótese, me imagino pegando em uma arma e atirando em alguém, mesmo que seja por autodefesa. Até porque eu acredito que a vida, né, continua e que eu não precise criar esse tipo de condição, mesmo que Deus me resguarde da minha intenção.
Só que eu queria aprofundar no assunto violência, né? O assunto violência é um assunto que acaba sendo muito acentuado nas propostas do atual presidente e candidato Bolsonaro. Quando ele traz a pauta de armamento e a gente vê que de 2019 a março de 2022, mais de 400 mil armas foram registradas e dessas, 95% estão na mão de homens, a gente vê o quanto que isso pode ser ameaçador, por exemplo, para as mulheres. Além disso, essas armas, inclusive como aconteceu com o próprio presidente, podem ser roubadas. Um dia desses, o presidente estava andando com sua arma, que é registrada, e um assaltante pegou e roubou essa arma. E essa arma foi para o mundo do tráfico, do crime, enfim, e pode ameaçar famílias, assim como a minha, assim como a sua. Então, incentivar o armamento e a violência é uma coisa perigosa. E aí eu queria trazer 3 elementos que eu, como espírita, vejo como muito contrários a essa ideia de violência incentivada pelas propostas do presidente, atual presidente, candidato Bolsonaro. Primeira delas, Jesus incentivou, através do exemplo, a gente a ter paz, a perdoar 70 vezes 7, e inclusive perto de sua crucificação, quando um dos guardas foi atrás dele e Pedro empunhou uma espada para cima do guarda e tirou uma das suas orelhas, Jesus o criticou veementemente. Então, será que Jesus seria a favor dessa política de armamento, dessa retórica? Porque, acima de tudo, Jesus é o meu exemplo e é assim que eu pretendo seguir, como cristã, Cristo, Jesus. Segundo ponto, disse Jesus: guarda a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Claro que isso é de uma maneira conotativa, mas tomar cuidado com essa espada, arma, violência, né? Isso está em Mateus 26, 52. E por fim, Jesus também disse: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus, em Mateus 5, 9. Então, as pessoas que pregam a paz, a não violência, o não armamento, estão seguindo muito mais Jesus do que as pessoas que são contrárias a essas ideias. O tópico 5 foi o seguinte: não concordo com o socialismo e o comunismo. Conforme a pergunta 811, em 2013, eu estive em Cuba e na Venezuela realizando palestras e lá eu pude constatar a igualdade, não do bem-estar como pregam, mas da miséria por toda parte. A lei do Cristo é clara. A cada um segundo as suas obras. É a lei do trabalho. Por isto, creio que a assistência social deve ser temporária, com o objetivo de ajudar o assistido a adquirir independência financeira e a promover-se socialmente. Esse tópico ele é bem sensível. Primeiramente porque é muito importante a gente estudar o que é socialismo e comunismo, a gente estuda isso na escola, né? A maneira que eles são implementados em uma sociedade. Uma vez que a gente compreende isso, a gente vê que agora, falando a respeito do candidato Lula, em nenhum momento ele falou, verbalizou que vai implementar qualquer política socialista. O que ele falou, inclusive, em uma entrevista recentemente, foi que ele é a favor da propriedade privada, da liberdade de organizações, de direito de greve. Esses são tópicos que são contrários à ideia socialista, como a gente estuda na escola, como foram implementadas em alguns países, em épocas diferentes da história. O que é proposto pelo candidato Lula é a igualdade de oportunidades de homens e mulheres. Então, quando ele fala dessa ideia de igualdade, é nesse sentido, de mulheres, por exemplo, ganharem a mesma coisa que os homens, exercendo a mesma função, de mulheres não correrem risco ou terem medo de engravidar porque podem ser demitidas, enquanto vários homens não exercem seus papéis de pais e às vezes pagam apenas uma pensão, não é verdade? Igualdade na educação,
não é só as pessoas de alta renda ou classe média que merecem uma educação de qualidade. A educação pública tem muito que crescer nesse aspecto. Então, esse ponto também é uma das propostas de igualdade. Igualdade na qualidade da educação, igualdade em programas sociais que permitem com que pessoas de baixa renda alcancem lugares que normalmente elas não alcançariam. E programas que valorizem e cuidem das pessoas negras também vão em direção a essa igualdade de oportunidades raciais, por exemplo, igualdade de oportunidades de gênero, homem e mulher, racial, de inserção no mercado de trabalho e várias outras propostas de igualdade. É nesse sentido e não no incentivo de não trabalhar, das pessoas não trabalharem. Agora, o candidato Bolsonaro levanta vários pontos que são contrários a essa igualdade e que, para mim, não são legais. Como, por exemplo, a redução no orçamento das creches, a redução no orçamento das universidades. Eu estudei em universidade pública, eu estou vendo o quanto ela está sendo sucateada e o quanto que foi retirado. E isso interfere em pesquisa, em avanço da ciência, em mais pessoas dentro das universidades se formando. Redução no orçamento de tratamento de doenças como AIDS e câncer. Isso foi recente. E tudo isso, todas essas reduções estão acontecendo e esses dinheiros estão sendo retirados desses programas que, na minha opinião, são muito importantes para serem colocados, por exemplo, no orçamento secreto, que a gente não sabe muito sobre isso, mas a gente não vai entrar nisso também. O 6º tópico é o seguinte: creio em Deus, na suprema inteligência do universo, e por isto que considero perniciosa qualquer filosofia nefasta que venha disseminar o ateísmo, conforme a pergunta 841 de O Livro dos Espíritos. Bom, esse tópico é outro que não precisaria ter entrado no vídeo, dado que os dois candidatos são cristãos e os dois candidatos defendem pautas religiosas. Nenhum dos candidatos em nenhum momento defendeu o ateísmo ou incentivou o ateísmo. A principal diferença do candidato Bolsonaro para o candidato Lula é que o candidato Lula respeita todos os tipos de crenças religiosas. Ou seja, se uma pessoa é católica, evangélica, espírita, umbandista, judia, ou até mesmo se ela não se identifica com nenhuma religião e ela opta por não seguir nenhuma delas, tá tudo bem. O nosso Estado é laico, isso não deveria ser pauta. A gente tem que respeitar a nossa Constituição. A nossa Constituição é que define as leis do nosso país. E a nossa Constituição fala que o nosso Estado é laico. Se o nosso Estado é laico, a gente não pode julgar ou oprimir ou proibir alguém de ser de uma determinada religião ou não se identificar com nenhuma delas. O que a gente vai fazer? Colocar arma na cabeça de uma pessoa e falar: seja cristão, acredite em Jesus? Isso não existe. Jesus mesmo entendia o tempo de cada um. Ele falava: quer me seguir? Larga tudo e me segue. Se não está no seu tempo, tá tudo bem. Então, assim, nenhum dos dois candidatos, volto a falar, é a favor do ateísmo. Mas disseminar por aí que o candidato Lula, por exemplo, é a favor disso, isso não é legal, a mentira não é legal. Porque o fato de defender um Estado laico não implica em ser ateu. Inclusive o Lula assinou várias coisas como a liberdade de crenças, enfim, criou o Dia do Evangélico. E isso também não deveria acontecer porque nós somos um Estado laico. Mas isso não vem ao caso, o que importa isso é uma crença que está sendo passada para frente e que os dois candidatos estão do mesmo lado nesse sentido. Então vamos seguir. O 7º ponto trazido foi o seguinte: consciente dos meus deveres com a pátria, conforme o item 6 do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, o espírito André Luiz, utilizando da mediunidade de Chico Xavier, afirma que a pátria é o ar, é o pão, é a escola, é o templo, é o lar, é o seio de família, é o seio de mãe, e por isto devemos servi-la.
Bom, esse tópico aí, gente, não afeta novamente nenhum dos dois candidatos. Nenhum candidato é contrário à pátria. O tópico 6 do capítulo 23 do Evangelho que foi citado fala sobre, o capítulo Estranha Moral, abandonar pai e mãe, e aí fala sobre abandonar a família para seguir as ideias patriotas. Talvez tenha sido tirado um pouco de contexto, mas é absolutamente compreensível que se a gente não está alinhado com os mesmos princípios, às vezes, dos nossos pais, tá tudo bem, até porque eu acho que tanto as pessoas que vão votar no Bolsonaro quanto as pessoas que vão votar no Lula, todas elas estão preocupadas com o país. Então é um tópico bem neutro e eu acho ok. Esse tópico justifica o voto tanto do Bolsonaro quanto do Lula, tudo certo. Vamos para o tópico 8. Por isto, creio que a instituição da família deve ser preservada ao máximo, porque a dissolução da família seria um recrudescimento ao egoísmo, conforme a pergunta 775 do Livro dos Espíritos. Bom, a pergunta 775 citada, ela fala a respeito da dissociação do casamento, né? Que a gente pode entender talvez como divórcio. Quero trazer uma informação, os dois candidatos já se casaram 3 vezes. O Bolsonaro se divorciou 2 e o Lula não se divorciou nenhuma vez. As 2 primeiras esposas do Lula desencarnaram. Então, se a gente fosse bem tradicional e olhasse para, nossa, não devemos divorciar, o Lula estaria em vantagem. Mas longe de mim, eu não acredito de maneira alguma que a gente deve ser obrigado a ficar em uma relação, às vezes dolorosa, ou como eu já falei também, violenta, seja uma violência física, psicológica, mental, para manter um casamento. Não, não é isso que o Espiritismo prega. Inclusive o Espiritismo fala sobre enlaces de almas e não enlaces físicos, né? Então, não convém. Mas uma pessoa que é apoiada, no caso o candidato Bolsonaro, que é apoiado por tantas pessoas que não seguem à risca essa ideia de família, como recentemente, né, foi mostrado o apoio de vários cantores sertanejos, que eu sempre gostei das músicas, sempre ouvi, mas que ideologicamente não conversam com o que eu acredito, como Zezé de Camargo, que traiu a esposa por muito tempo, como Leonardo, que traiu a esposa por mais de uma vez, tem 2 filhos fora do casamento, vários outros exemplos de cidadãos que não respeitam a família e estão levantando a bandeira da família. É muito contraditório. Então, uma pessoa que respeita a família, como é o tópico 8, família, tem que respeitar a família de todas as formas. Inclusive, por exemplo, se dentro da sua família tem uma pessoa do grupo LGBTQIA+, você tem que respeitar. É isso que é respeitar e amar a família. É passar pelas provas, pelas experiências, por tudo que a gente tem que passar na primeira escola da nossa vida, que é a nossa casa, e depois perpetuar esse respeito, essa entrega, esse amor, esse carinho por onde a gente passar. Então, respeitar a família é buscar, respeitar e, dentro das nossas possibilidades, amar as pessoas da nossa família. E aí, quando a gente expande para a ideia de família universal, é amar e respeitar todas as pessoas, do jeito que elas são, porque todos são nossos irmãos aos olhos de Deus. E o último tópico trazido no vídeo foi o seguinte. De acordo com a sugestão do livro Conduta Espírita, lição 10, vou cumprir meu dever de cidadão eleitor, escolhendo o candidato segundo o ditame da própria consciência. E a minha consciência aponta para Deus, pátria e família. Concordo que devemos votar de acordo com a nossa consciência, e a minha consciência tem como prioridade tópicos como educação, que não foram valorizados nos últimos 4 anos do governo Bolsonaro, meio ambiente, desmatamento aumentando. Se a gente for ver o comportamento do desmatamento nos anos do presidente Lula, que foi decrescente, e nos anos do presidente Bolsonaro, que foi crescente, a gente vê o comportamento da função, né?
olhando de uma maneira matemática, por exemplo, mas a gente entende o comportamento das ideias. Além disso, o meio ambiente, a gente também pode ver a ideia do garimpo, o não cuidado com os povos indígenas. Outra coisa que vem à minha consciência quando eu penso em não votar de jeito nenhum no candidato Bolsonaro, é o cuidado com as minorias. E quando eu falo minorias, eu falo a comunidade LGBTQIA+, os povos indígenas. Esses não foram protegidos em nenhum momento. O cuidado com os negros, isso também não teve espaço nos últimos 4 anos. O combate à miséria e à fome. A saúde. Quando a gente olha para o negacionismo do candidato Bolsonaro diante da pandemia, o incentivo à não vacinação, vacina. Todo mundo tem aquela manchinha no braço. Por quê? Porque isso era incentivado antigamente e isso protegia a gente. A gente está aqui hoje, às vezes, por causa dessa vacina, que não permitiu que a gente pegasse uma determinada doença ou outras vacinas. E a gente tem que continuar protegendo as nossas crianças. Então, sim, eu concordo com o tópico 9 e eu vou votar com a minha consciência. Se a sua consciência te diz que a melhor opção é o voto no candidato Bolsonaro, tá tudo bem, eu respeito. Mas eu peço que respeitem a das pessoas que não pensem dessa forma. Não tratem como se não fossem cristãs, como se nós estivéssemos indo contra a família, a pátria, ou contra qualquer outro preceito espírita ou cristão, no caso das pessoas espíritas. Só acho importante deixar registrado que a nossa escolha pode sim ser pautada nas nossas crenças, até porque o espiritismo também me guia diante das minhas escolhas diariamente, diante dos meus pensamentos, do que eu digo, do que eu faço, do que eu prego e principalmente do que eu vivencio. Mas que um vídeo religioso que você assistiu não defina o que você vai votar. Um culto que você assistiu, uma missa que você assistiu, um representante religioso de uma determinada crença não deve decidir por você. E sim, a sua consciência deve decidir por você. Por isso, eu vou votar com a minha consciência voltada para o meio ambiente, as minorias, a educação, a saúde e de nenhuma maneira meu voto vai para o candidato Bolsonaro.